Imaginem isso, numa noite comum, depois de 12 anos de casamento, o homem que vocês amaram, com quem construíram uma casa e pelo qual sacrificaram tanto, senta ao vosso lado e diz exatamente estas palavras: preciso da minha liberdade. Não aguento mais isso. Nunca mais me contate. E a vossa única resposta? Um calmo e sereno: tudo bem. Depois, sem derramar uma única lágrima à frente dele, vocês se levantam, no dia seguinte pegam no telefone e dão entrada no divórcio. O que aconteceu a seguir mudou tudo, não só para mim, mas para ele também. E acreditem, o final vai deixar-vos sem palavras. Olá, queridos amigos. O meu nome é Larissa Oliveira. Tenho 36 anos, e esta é a minha história. Se estão a ver isto, talvez já tenham sentido traição, dor no coração, ou aquela dor silenciosa de se sentirem desvalorizadas depois de anos a dar tudo de vocês. Se isso vos soa familiar, fiquem comigo. E se estas histórias tocam o vosso coração como tocam o meu, por favor considerem subscrever. Significa mesmo o mundo para mim, e desejo-vos apenas paz, força e felicidade na vossa própria jornada. Deixem-me levar-vos de volta ao início de tudo. Conheci o Rafael Lima quando tinha 24 anos. Ele tinha 30, era confiante, charmoso, aquele tipo de homem que entra numa sala e faz toda a gente sorrir. Ambos vivíamos no Rio de Janeiro. Eu trabalhava como designer gráfica, cheia de sonhos, e ele estava a subir na carreira numa empresa de construção. Apaixonamo-nos forte e rápido. 6 meses depois, estávamos noivos. 1 ano depois disso, casamos numa linda cerimônia na praia, com as ondas a bater e a minha mãe, Dona Maria Helena, a chorar lágrimas de felicidade na primeira fila. Nos primeiros anos, tudo parecia um sonho. Compramos um pequeno apartamento em Copacabana. Viajávamos quando podíamos, Salvador, Florianópolis, até uma viagem romântica a Buenos Aires. O Rafael era carinhoso, ambicioso. Falava em construir uma família, um futuro. Eu acreditava nele com cada pedaço do meu coração. Mas aos poucos, as coisas começaram a mudar. Ele passou a trabalhar mais horas. Os fins de semana que eram nossos tornaram-se visitas urgentes a obras. O telemóvel dele de repente ficava sempre virado para baixo. Irritava-se se eu fizesse perguntas simples como foi o teu dia? Ou, com quem estavas a falar? Convencia-me de que era estresse. A empresa estava a crescer. Ele estava sob pressão. Não queria ser a esposa chata. Por isso ficava calada. Apoiei-o. Cozinhei a sua feijoada preferida aos domingos. Mantive a nossa casa quente e acolhedora. Quando fiz 32 anos, já tentávamos ter um bebê há 3 anos. Os médicos diziam que estava tudo bem comigo, mas o Rafael adiava sempre os exames que devia fazer. No próximo mês, dizia ele, as coisas estão loucas no trabalho. Eu esperava, rezava, chorava no chuveiro para ele não ouvir. Foi aí que reparei pela primeira vez na Letícia Moreira. Ela tinha 26 anos na altura, uma arquiteta nova na empresa dele. Vi o nome dela aparecer uma vez no telemóvel dele, nada suspeito, só uma mensagem de trabalho. Mas depois via num evento da empresa. Jovem, bonita, cheia de energia. A forma como ela ria das piadas dele, a forma como ele olhava para ela, algo se contorceu no meu estômago. Mas mais uma vez reprimi isso. Não queria ser paranoica. Confiava no meu marido. A minha melhor amiga, Amanda Rocha, tentou avisar-me com cuidado. Encontrávamos-nos para tomar café perto de Ipanema, e ela dizia, Larissa, tu mereces ser a prioridade de alguém, não uma opção. Eu sorria e mudava de assunto. A Amanda tinha passado por um divórcio doloroso aos 34 anos, por isso pensei que estava só a ser protetora. Depois veio a noite em que tudo se despedaçou. Era uma quinta-feira de setembro. O Rafael chegou tarde a casa mais uma vez. Cheirava levemente a um perfume que eu não reconhecia. Mal me olhou enquanto se servia de um copo. Eu estava sentada no sofá, a dobrar roupa, tentando manter a voz firme. Rafael, disse eu baixinho, podemos conversar? Conversar a sério? Sinto que nos estamos a afastar, e isso assusta-me. Ele suspirou pesadamente, como se eu fosse um fardo. Depois pousou o copo e olhou-me diretamente nos olhos. Larissa, já não estou feliz. Sinto-me preso. Preciso da minha liberdade. Conheci alguém que me faz sentir vivo outra vez. Desculpa, mas vou embora. E por favor, não me contates mais. Preciso de um corte limpo. Assim, do nada. O meu coração parou. O quarto rodou. 12 anos. Todas as promessas. A casa que construímos. Os sonhos que partilhamos. Tudo acabado. Porque ele precisava de liberdade. Senti as lágrimas a vir, mas algo dentro de mim, talvez orgulho, talvez exaustão, não as deixou cair à frente dele.
Olhei para ele durante um longo momento, à procura do homem com quem me casei. Mas ele já lá não estava. Por fim, disse a única palavra que consegui: tudo bem. Ele pareceu surpreendido. Talvez esperasse que eu implorasse, gritasse, desmoronasse. Mas não o fiz. Levantei-me, fui para o nosso quarto e fechei a porta calmamente. Nessa noite, ele fez uma mala e saiu. Ouvi a porta fechar com um clique, e só então me permiti chorar. Na manhã seguinte, liguei a Amanda. Ela veio imediatamente, abraçou-me enquanto eu soluçava, fez-me um café forte e disse: Larissa, tu és mais forte do que pensas. Isto não é o fim da tua história. Depois liguei à minha mãe, Dona Maria Helena. Ela tem 62 anos agora, é viúva e criou-me a mim e a minha irmã sozinha depois de o meu pai falecer jovem. Não disse muito ao telefone, só vem para casa se precisares, meu amor. Tu és suficiente. E depois, liguei para uma advogada. Em menos de uma semana, os papéis do divórcio estavam entregues. O Rafael não contestou. Queria a liberdade dele, afinal. Dividimos tudo de forma justa, principalmente porque eu não tinha energia para lutar. Ele ficou com o carro, eu fiquei com o apartamento. Sem filhos para disputar. Apenas um coração partido e um futuro que tinha de reconstruir do zero. Mas é aqui que a história dá uma volta que ninguém, nem mesmo Rafael, esperava. E aquela virada que eu mencionei? Ela começou com algo tão pequeno que você talvez não acredite que mudou toda a minha vida. Mas mudou. E no final Rafael veria rastejando de volta, implorando pela única coisa que ele jogou fora. Continue ouvindo, porque o que vem a seguir é a parte que ainda me dá arrepios só de pensar. Os primeiros meses depois que Rafael foi embora foram os mais difíceis da minha vida. Eu acordava no nosso apartamento, agora só meu, e o silêncio parecia ensurdecedor. A xícara de café dele ainda no armário. O lado dele da cama frio e vazio. Algumas noites eu me sentava na varanda com vista para a praia de Copacabana, olhando as ondas, me perguntando como 12 anos poderiam desaparecer numa única conversa. Amanda foi minha âncora. Ela me arrastava para caminhadas na praia, me obrigava a comer acarajé do nosso vendedor ambulante favorito e me repetia sem parar: Larissa, você não está quebrada. Você está livre agora, mesmo que ainda não pareça. Ela mesma tinha perdido o casamento por causa de um traidor, então entendi a raiva, o luto, a vergonha que invade mesmo quando você não fez nada de errado. Minha mãe, Dona Maria Helena, era mais quieta no apoio. Ela ligava toda noite, a voz firme e quente. Minha filha, uma dor assim não dura para sempre. Deus tem um jeito de transformar lágrimas em algo lindo. Só mantenha o coração aberto. Ela ficou viúva aos 45 anos, criou 2 filhas sozinha e construiu um pequeno negócio de costura do nada. Se alguém sabia o que era resiliência, era ela. Eu me joguei no trabalho. Design gráfico sempre foi minha paixão, mas durante o casamento eu tinha reduzido as horas para apoiar a carreira do Rafael. Agora eu pegava todo o projeto freelancer que aparecia. Logos, capas de livros, identidade visual para pequenas empresas. As noites tardias na mesa de trabalho viraram minha terapia. O dinheiro começou a entrar, devagar no começo, depois com firmeza. Uma noite, uns 4 meses depois de assinar os papéis do divórcio, Amanda me convenceu a ir com ela a um evento de networking para criativos no Leblon. Eu não queria ir. Ainda carregava aquele peso, usava suéteres largos para esconder o peso que perdi com o estresse. Mas ela insistiu. Só um drink, Larissa. Você precisa lembrar que existe um mundo além dessas 4 paredes. Aquela noite mudou tudo. No evento, conheci uma mulher chamada Clara, que tinha uma pequena empresa de ecoturismo. Ela estava procurando alguém para reformular o site e o material de marketing, algo fresco, vibrante, que capturasse a alma da beleza natural do Brasil. Conversamos por horas. Ela amou meu portfólio. No fim da noite, ela me ofereceu o contrato na hora. Aquele projeto virou meu ponto de virada. Eu coloquei o coração inteiro nele, cores inspiradas nos pores do sol da Amazônia, layouts que pareciam respirar ar puro. Quando o novo site foi lançado, as reservas dos tours quase dobraram da noite pro dia. Clara ficou radiante. Ela me apresentou aos sócios dela, depois aos amigos deles. A notícia se espalhou. Logo eu estava trabalhando com clientes maiores, hotéis na Bahia, uma marca de moda sustentável em São Paulo, até uma agência de viagens internacional especializada na América do Sul. Pela primeira vez em anos, eu me sentia viva. Não só sobrevivendo, mas florescendo. Enquanto isso, chegavam até mim os boatos sobre Rafael e Letícia. A prima da Amanda trabalhava na mesma empresa e comentava casualmente como eles tinham ido morar juntos rapidinho. Como Rafael gastava dinheiro que não tinha, jantares chiques, fins de semana em Búzios,
postando fotos nas redes sociais como se vivessem um conto de fadas. Letícia era jovem, adorava atenção, e Rafael parecia decidido a provar que tinha feito a escolha certa. Eu não o stalkeava. Não precisava. Mas às vezes, tarde da noite, eu me perguntava, será que ele estava mesmo mais feliz? Ou só estava fugindo do vazio que deixou para trás? Cerca de um ano depois que o divórcio foi finalizado, aconteceu algo inesperado. Clara me convidou para ser sócia numa nova empreitada, uma plataforma online conectando viajantes a experiências autênticas geridas por comunidades no Brasil inteiro. Não os grandes resorts, mas pousadas familiares, guias locais, artesãos. Ela me queria como diretora criativa e sócia. 50% para cada. Eu fiquei apavorada. Nunca tinha gerido um negócio. Mas Dona Maria Helena me sentou num domingo durante o almoço e disse, Larissa, seu pai sempre dizia que o medo é só uma porta. Ou você fica do lado seguro, ou atravessa e vê o que está esperando. Amanda repetiu a mesma coisa. Esse é o seu momento. Aproveita. Então eu aproveitei. Lançamos a plataforma 6 meses depois. Trabalhei dia e noite desenhando o site, escrevendo as histórias de cada família anfitriã, fotografando as viagens eu mesma. E deu certo. Blogueiros de viagem escreveram sobre nós. Influencers divulgaram nossas experiências. No primeiro ano já dávamos lucro. No segundo saímos em revistas internacionais. Contratei uma pequena equipe. Comprei um apartamento maior com vista para o mar. Voltei a viajar, não como esposa de alguém, mas como Larissa Oliveira, empreendedora de sucesso. E durante tudo isso eu me corei. Devagar, com dor, mas com certeza. Eu não buscava vingança. Juro que não. Eu só queria me reconstruir, provar para mim mesma, não pro Rafael que eu era suficiente. Mas a vida tem um jeito de fazer as coisas voltarem ao ponto de partida. 2 anos depois que ele foi embora, eu estava num gala de caridade no Rio, arrecadando fundos para a educação de mulheres nas favelas. Eu era uma das palestrantes daquela noite, contando como recomeçar tinha me levado a ajudar outras a fazerem o mesmo. A sala estava cheia de gente influente, empresários, políticos, artistas. E foi aí que eu vi Rafael, perto do bar, parecendo mais velho, mais magro. Letícia não estava com ele. Ele estava sozinho, segurando um drink, olhando fixo pro palco enquanto eu falava. Nossos olhares se cruzaram quando desci. Ele se aproximou devagar, como se não tivesse certeza se tinha direito. Larissa, ele disse baixinho. Você está incrível. Eu esperei. Não sorri. Não facilitei para ele. Ele se mexeu, desconfortável. Eu soube da sua empresa. Parabéns. De verdade. Obrigada, eu disse calmamente. Ele hesitou, depois as palavras saíram atropeladas. Eu cometi um erro. O maior erro da minha vida. Letícia, não durou. Ela me deixou há 6 meses. Por alguém mais jovem com mais dinheiro. Eu penso em você todo dia. Em nós. Em como joguei tudo fora por nada. Ele baixou o olhar. Eu sei que não mereço, mas, podemos conversar? Quem sabe um café? Eu só quero uma chance de explicar. Meu coração acelerou, mas não de esperança. De outra coisa. Porque naquele momento eu percebi algo profundo. Ele não estava implorando por mim. Ele estava implorando pela vida que perdeu, a estabilidade, o amor, a mulher que sempre o colocava em primeiro lugar. E eu não era mais aquela mulher. E ali mesmo, sob as luzes suaves daquele gala, com o murmúrio das conversas e a música suave ao nosso redor, eu olhei para Rafael, realmente olhei para ele e senti. Nada. Nenhum rancor ardente. Nenhum amor remanescente. Nenhuma amargura. Apenas uma paz profunda e tranquila que se instalou sobre mim como um cobertor quente numa noite fresca do Rio. Respirei devagar com firmeza, daquele jeito que a gente respira quando finalmente chega ao outro lado de uma tempestade que achava que nunca ia acabar. Então falei, com a voz calma e gentil mas inabalável. Rafael, eu fico realmente feliz em ver que você está bem. Digo isso de coração. Mas não há mais nada para nós conversarmos. Você quis a sua liberdade e a teve. Eu construí uma nova vida agora, uma vida que amo, cheia de propósito e alegria. Te desejo tudo de melhor, mas por favor, respeite a minha paz do jeito que eu respeitei a sua escolha. Os olhos dele se encheram de algo, arrependimento, talvez vergonha. Ele abriu a boca como se fosse implorar, mas nenhuma palavra saiu. Apenas assentiu, sussurrou um entendo baixinho, virou-se e sumiu na multidão. Eu nem vi ele ir embora. Voltei-me para as pessoas que ficaram ao meu lado, Clara, Amanda, novos amigos que fiz pelo caminho, e sorri. Um sorriso verdadeiro, cheio de luz, que nasceu no coração e chegou até os meus olhos.
Nas semanas e meses que se seguiram, fragmentos da vida de Rafael chegavam até mim por amigos em comum antigos. Nada dramático, só verdades silenciosas. A construtora passou por uma grande reestruturação. Rafael perdeu o cargo sênior e aceitou uma posição mais baixa com salário menor. Letícia, depois de 2 anos do que parecia um romance avassalador, o deixou por alguém mais jovem, alguém com dinheiro mais chamativo e menos responsabilidades. Ela levou boa parte do que eles tinham construído juntos. Ele se mudou para um apartamento pequeno e simples numa parte mais tranquila da cidade, daquele tipo que a gente morava quando éramos jovens e estávamos só começando. Ele teve exatamente a liberdade que exigiu, e descobriu que ela era mais fria, mais vazia e mais solitária do que jamais imaginara. Eu nunca comemorei as dificuldades dele. Não precisava. A minha felicidade não foi construída sobre a infelicidade dele. Foi construída sobre a minha própria coragem, a decisão de me levantar depois de ser derrubada, de acreditar em mim mesma quando ninguém mais precisava fazê-lo. Hoje, aos 36 anos, acordo todas as manhãs com o som das ondas batendo em Copacabana. Meu apartamento é claro e cheio de plantas, obras de arte que colecionei em viagens, e fotos das pessoas que amo. Minha empresa cresceu além de qualquer sonho que eu tive. Hoje empregamos 20 pessoas maravilhosas, muitas delas mulheres que reconstruíram a vida depois de um coração partido ou dificuldades, exatamente como eu fiz. Expandimos para oferecer experiências no Peru, na Colômbia e até em Portugal. No ano passado, uma revista internacional de viagens nos nomeou uma das principais empresas de turismo sustentável da América Latina. Às vezes ainda me belisco. Amanda continua sendo minha amiga mais próxima. Nos encontramos para tomar café ou fazer longas caminhadas na praia pelo menos uma vez por semana, falando de tudo e de nada, rindo até a barriga doer. Dona Maria Helena se mudou para uma casinha adorável aqui perto, uma que eu pude ajudar a comprar. Ela passa os dias cuidando do jardim, costurando colchas lindas e mimando os filhos da minha irmã, que me chamam de tia favorita. Eu amo aquelas crianças com todo o meu coração. E o amor, sim, o amor voltou a me encontrar, de forma suave e sem alarde. O nome dele é Tomás, um talentoso fotógrafo de natureza que conheci enquanto liderava um dos nossos tours no Pantanal. Ele é gentil, centrado e tem o riso mais quente que já ouvi. Ele me olha não como alguém que precisa me completar, mas como alguém para caminhar ao meu lado. Viajamos juntos às vezes, cozinhamos feijoada aos domingos e falamos sobre o futuro sem pressão nem pressa. É seguro. É verdadeiro. Algumas noites, quando o sol se põe no oceano em tons de rosa e dourado, eu me sento na varanda com uma taça de vinho e penso naquela noite de quinta-feira em que Rafael disse que precisava da liberdade dele, e eu respondi com um simples e tranquilo: tudo bem. Aquela palavra não foi rendição, foi libertação. Foi o momento em que parei de segurar alguém que não queria mais ser segurado, e comecei a me segurar em mim mesma. Para cada um de vocês que está me ouvindo e que já se sentiu descartado, invisível ou insuficiente depois de anos amando profundamente, saibam disso. O seu valor nunca esteve nas mãos deles. A dor vai passar, as dúvidas vão se calar. E um dia vocês vão acordar e perceber que a porta que eles fecharam era, na verdade, a entrada para uma vida muito mais rica do que poderiam imaginar. Vocês são mais fortes do que pensam. Merecem alegria. E os capítulos mais bonitos da história de vocês ainda podem estar por escrever. Obrigada do fundo do coração por ouvirem a minha história hoje. Se ela trouxe esperança, conforto ou até um pequeno sorriso, por favor me contem nos comentários. Eu leio cada um deles. Curta se tocou você, compartilhe com alguém que pode precisar, e se ainda não fez, considere se inscrever. Eu compartilho essas histórias porque acredito na cura, nas segundas chances e na força quieta e inquebrável que todos nós carregamos dentro de nós. Cuidem bem dos seus corações preciosos, meus queridos amigos. Até a próxima história.